Como é que a psicologia alertou para vocês focar nisso? Ah, eu gostei de psicologia, ou então tem muitas pessoas que dizem, não, eu queria fazer isso, mas foi isso que me sobrou, Uhum. entendeu? Então diga, como é que você entrou nessa carreira? A minha escolha foi bem desconstruída, porque eu sempre fui uma criança muito sensível, então tinha já muitas características que hoje eu entendo que eu executo, né, eu utilizo no meu trabalho, mas eu tinha muito um sonho de ser empresária. Hum, Então, todas as minhas brincadeiras na infância eram muito voltadas para isso. Eu fazia loja de roupa, supermercado, tinha muito essa vibe de empreender. fazia E cola para aí, vender com flor, né? tudo que tinha na casa de tio, tudo que tinha essa pegada, eu gostava muito. E eu entendia, então, que isso seria lá na frente um caminho profissional. Só que, quando chegou ali nos meados do ensino médio, prestes realmente a escolher, é uma coisa muito comum que a família comece a opinar um pouco. E aí, não só a família, mas o entorno. Dizia muito assim: mas tu vai fazer administração pra quê? Pra administrar o quê? Trabalhar na loja, no Minha comércio família não aqui. tinha nada disso, né? É, Assim, não era uma família que tinha esse histórico. Então, foi algo que, de início, eu achava que era besteira, mas depois eu fui ficando mais medrosa. Disse, é mesmo. E aí, se não for isso mesmo? Se chegar o momento realmente de iniciar a graduação e eu entender que eles estavam certos. Então, a partir desse momento, eu comecei a repensar. Mas isso, assim, já era época de fazer vestibular. Então, como nesse período já tinha o Enem, eu não sou tão, né, assim, tão pronto. velha assim, sou muito jovem. Não, mas o Enem acabou. Não, o Enem tá rolando ainda. Porque antigamente era vestibular de faculdade, né? Isso, tinha os vestibulares tradicionais. E aí já tinha essa ideia de primeira e segunda opção, e eu coloquei como primeira opção a administração, que era até então o É o que que eu queria eu fazer. queria, e coloquei como segunda opção psicologia, muito mais com a ideia de ter um outro curso para colocar, já que era obrigatório ter essas duas escolhas. Enfim, passei. Quando chegou o dia de fazer a matrícula, aí uma pulga atrás da orelha, Bateu no gigantesca. psicológico. Será se eu quero isso mesmo? Pensei muito e decidi que ia deixar essa vaga para outra pessoa que estava mais certa do que queria. Decidi ir para psicologia. Como eu tinha passado na primeira entrada, que a gente chamava assim, eu poderia entrar nessa segunda entrada só depois de 6 meses. Durante esse período, eu pensei, eu vou cursar, prestar um vestibular de uma faculdade particular, porque é o tempo que eu ganho. Nesse tempo, a minha segunda chamada era para a Univasf, Petrolina. Eu disse, eu ganho 6 meses para eu entender um pouco mais do curso, e aí eu vejo se é o que eu quero. E assim eu fiz. Prestei um vestibular para uma faculdade particular, passei e comecei. E aí no primeiro dia de aula, Liga. aí eu disse, é Pegou. isso E aqui, né? mesmo. E E aqui? aqui, né? Isso. E aí, Isso é bom que eu não vou embora. mas aí nesse momento tinha uma coisa bem negativa sobre ser aqui. Né? Primeiro porque geralmente a gente tem essa ideia de que entre uma faculdade pública e uma particular é melhor que a gente escolha a pública. Né? Isso é uma coisa muito tradicional, até voltado para a ideia do mundo acadêmico, das oportunidades. E também era um outro momento. Hoje em dia a cidade ela já É. oferece uma super estrutura nesse Você já tem sentido mais acadêmico. confiança, né, dos Isso, cursos que tem isso, aqui. Apesar exatamente. da faculdade ser ter cursado, Não, né? Mas isso. ser uma faculdade antiga aqui, Isso, né? exatamente. Mas era um curso novo ainda, a primeira turma não tinha se formado. Antiga não, a Então, primeira faculdade da era a cidade, primeira né? faculdade, Primeira exatamente. faculdade. Acho que tem mais de 40 anos essa. Meu Isso, avô fez a faculdade, né? Foi em isso, 80 e pouco ele fez aí. exatamente, né? Meus pais se formaram É, lá eles também, formaram na lá. UFOP, né? Então, tinha muito essa ideia de vai que não é uma boa escolha e quando realmente, assim, chegou esses 6 meses que eu fui chamada para a Univasf, aí veio aquele boom. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar tudo e vou embora para Petrolina para começar do zero, que nesse caso eu precisaria ir novamente para o primeiro período, ou eu fico aqui e vou cursar o segundo período em diante nessa faculdade que eu já estou. Aí, claro que todo mundo disse, vai embora, É. é uma Eu tinha oportunidade, ido. né? Petrolina, meu Que é Deus. isso, Univasf, é uma faculdade super reconhecida, um curso bom. Só que, como eu falei, eu sempre fui muito sensível e eu tinha uma característica de muito apego à família. Então, eu sinto que isso foi uma das coisas que me fez querer ficar. No final das contas, isso foi bom, porque Bom. tinha um outro ponto que poderia ser negativo, por eu ser da cidade. E a psicologia tem muito essa ideia de a gente não pode atender Isso. conhecidos, não pode atender familiares, ou também existe esse tabu de, eu não vou para alguém que já é da cidade porque vai que isso não pega bem. E aí esse era um outro desafio que eu teria que trilhar. Mas, por incrível que pareça,
Depois, a ideia de ser daqui e ter me formado aqui foi, na verdade, um diferencial, Ó, a porque confiança, né? isso, muitas pessoas acompanharam essa trajetória de alguma maneira, e a minha trajetória profissional começou mesmo no dia da colação de grau. Então, eu cursei aqui mesmo. Quando chegou, minha primeira perspectiva era: vou engatar logo no mestrado, porque eu quero ir para a docência, e tinha muito receio de me desmotivar com relação aos Mas aí você, estudos. mas você mudou demais, porque ó, se você queria ser empresária e você virou psicólogo, beleza, porque assim, sendo psicólogo, você vai ter seu. E você é uma empresária, você é Uhum, empresária do seu segmento. sim, Eu sou engenheiro, agora sim. você é psicólogo e a gente tem uma empresa. A verdade é Isso. essa. Mas aí, se você for para docência, você já não é empresária, Uhum, porque você vai ser uma acadêmica, né? uhum. Já ia ser diferente. Ia ser diferente, porque nesse trajeto da graduação, eu fui descobrindo novas coisas. E aí a docência era uma coisa que eu pensava, mas eu sempre pensava assim: eu vou conciliar, vou me formar, primeiro investir nesse meio acadêmico, depois eu retorno e fico mesclando. Eu vou para a docência e vou para a área clínica, que era também estágio na faculdade, tudo eu escolhi a parte clínica. E assim foi. E no dia da colação, a professora me chamou e disse: eu vou abrir um consultório e queria que você fosse atender junto comigo. Aí, sabe, né? Recém-formado, Já tem um emprego, pô. inseguro. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? E ela: não, mas eu vou estar lá junto, vou lhe dar supervisão, que supervisão é uma outra possibilidade dentro da psicologia também, que posso falar um pouquinho mais adiante. Aí eu senti um pouco mais de confiança e fui. Então, a minha trajetória ela foi muito desconstruída, porque eu ia escolhendo coisas e aí no meio do caminho eu percebia que eu estava conhecendo outras que faziam mais sentido para mim naquele momento. Então, eu comecei realmente na área clínica e ainda fui para a docência, mas depois percebi que a minha paixão era colocar a mão na massa e ver a transformação acontecer dentro do Qual seria a consultório. diferença